Sejam todos bem-vindos. Fala pessoal, bom dia. Hoje é a nossa aula de fabricação mecânica 2, fresagem. Vejam, falamos sobre os acessórios, falamos muito sobre vários tipos de componentes. Eu gostaria que agora nós frisássemos, tá, a nossa prática, né? Pelo menos a parte teórica, que se trata da fabricação, né, de dentes, tá, da engrenagem e dentes retos, tá? São os dentes retos da engrenagem que a gente vai estar olhando. Tem outros tipos de dente, tem dente helicoidal, tá? E a gente agora estamos com uma dificuldade que ainda alguns alunos não realizaram a prova. Então, a fim de que a gente não fique sem aula, mas que também demos a oportunidade, porque eu vou fechar essa oportunidade hoje, vou estar passando esse vídeo sobre cabeçote divisor, como é que se utiliza o cabeçote divisor, para poder os demais colegas poderem participar aí e não se enrolarem para poder estudarem e fazer a prova hoje, tá? Até a meia-noite de hoje. Vou dar essa oportunidade ainda, tá bom? Então, que vocês possam ter um bom proveito aí, tá bom? Sobre a explicação do cabeçote divisor, que vai ser fundamental para muitas operações na nossa fresa. Dentro do processo de fresamento, a gente tem um acessório na fresadora que é o cabeçote divisor. E o objetivo dessa aula é direcionar para o uso do cabeçote divisor. Bom, o que é o cabeçote divisor? É um acessório que a fresadora tem, que eu vou usar quando eu vou fazer o fresamento de superfícies que se repetem de uma forma simétrica. Por exemplo, uma engrenagem e um sextavado. Então aqui a gente tem duas operações que foram obtidas através do uso do cabeçote divisor, tá ok? O fresamento da engrenagem, eu tenho vários dentes dentro de um determinado diâmetro e esses dentes, eles são espaçados de uma forma simétrica, tá? O sextavado é um polígono que tem 6 lados iguais. O fresamento desses 6 lados iguais, ele exige que seja feito de uma forma igualmente espaçada dentro do diâmetro, tá? O acessório que a gente vai estar usando para isso é o cabeçote divisor, ok? Bom, o cabeçote divisor, o funcionamento, eu giro essa manivela, à medida que eu giro essa manivela, essa placa que está preso o material, ela gira e posiciona para que seja efetuada aquela operação. Então, se eu tenho um sextavado, eu tenho que posicionar o meu material 6 vezes. Eu posiciono a primeira vez, faço o fresamento do primeiro lado do sextavado, posiciono a segunda vez e assim por diante. Tá? Então, aqui a gente tem duas formas de trabalhar. Na verdade, são 4 formas. O que eu vou estar abordando aqui são 2 formas de trabalhar com o cabeçote divisor. A primeira delas é a divisão direta. Eu tenho um flange que fica atrás da placa do divisor, tá? Esse flange, ele tem 24 divisões iguais, tá ok? Então, dessas 24 divisões, se eu vou fresar eu vou efetuar uma operação que eu tenho um número de divisões que seja divisível por 24, eu uso a divisão direta. Uma outra forma de trabalhar é com a divisão indireta, em que eu vou usar esse flange maior que tem vários círculos com vários números de furações. O menor é o círculo que tem 24 furos, o maior é o círculo que tem 43 furos. Bom, dependendo do número de divisões que eu vou efetuar, eu vou determinar qual o círculo de furos que eu vou usar e qual a quantidade de furos que eu vou usar. O funcionamento do cabeçote divisor é um parafuso sem fim que aciona uma coroa. Então, cada volta que é dada no parafuso sem fim
percorre um dente da coroa que fica aqui dentro do cabeçote divisor, tá? De uma forma ortogonal, à medida que eu giro a manivela do eixo que é montado o parafuso sem fim, ele desloca a coroa lá dentro, ok? Como é uma coroa de 40 dentes, se eu quero efetuar 40 divisões, vou dar uma volta completa. Dependendo do número de divisões maior ou menor do que 40, eu tenho que efetuar alguns cálculos para poder determinar qual o círculo de furos que eu vou usar, tá? Se é uma volta completa, se é uma fração de volta, ou se é uma volta completa mais uma fração de volta. Então agora eu vou até a lousa, vou mostrar para vocês como que faz essa continha, ok? A gente vai usar uma constante de 40, que é o número de dentes da coroa, e o número de divisões desejadas. Então é uma relação do número de dentes da coroa com o número de divisões que se deseja efetuar dentro de uma determinada operação. Uma engrenagem de 25 dentes, 25 divisões. Um polígono de 6 lados, 6 divisões, e assim por diante. Então vamos lá na lousa agora que eu vou mostrar como que isso é feito. Pessoal, então aqui, a primeira forma, né, que eu citei, uma das formas de trabalhar com o cabeçote divisor, é a divisão direta, tá? Então, que é aquela forma que eu vou deslocar o meu material seguindo um flange que tem atrás da placa do divisor. Nesse flange eu tenho 24 divisões, ou seja, aquelas operações em que o número de divisões que eu vou efetuar seja divisível por 24, no caso do sextavado, então eu tenho 24 dividido por 6, eu vou deslocar aqui 4 divisões a cada lado fresado do sextavado. Isso usando divisão direta, tá? Eu desconsidero aquele flange, eu desconsidero aqueles furinhos que tem atrás da manivela que é acionado o giro da placa do divisor, tá, ok? Então isso aqui é divisão direta, tá? É uma forma bem simples de trabalhar, é uma conta que pode ser efetuada de cabeça. Eu não preciso de uma lousa para ser feito isso, tá? Esse procedimento pode ser feito diretamente na fresadora, tá, ok? Uma outra forma de trabalhar é com a divisão indireta, que foi a segunda forma com que eu citei no começo do vídeo, divisão indireta, tá? Eu levo em consideração a constante da coroa, que é de 40 dentes. Então, isso é uma característica do cabeçote divisor. Em alguns casos é 40, em outros casos essa coroa tem 60 dentes, tá, ok? Então, para mim determinar lá na fresadora qual é a quantidade de voltas que eu vou usar, qual o círculo de furos que eu vou usar e o número de furos que eu vou usar dentro desse círculo, eu tenho que conhecer essa constante e obviamente eu tenho que saber o número de divisões que eu vou efetuar, tá, ok? Então aqui para o mesmo sextavado que eu usei a divisão direta, eu vou fresar ele, só que agora usando a divisão indireta. Como que vai ficar? Vai ficar 40 dividido por a divisão direta. Uma segunda forma de trabalhar com o cabeçote divisor é a divisão indireta, tá? Em que eu levo em consideração o número de dentes que tem a coroa do divisor. Essa característica é uma característica do divisor, tá? Em alguns casos a coroa tem 40 dentes, em outros modelos de cabeçote divisor, né, essa coroa tem 60 dentes. No nosso caso aqui, a coroa é uma coroa de 40 dentes. Então esse número ele não muda, tá, ok? Para mim calcular o número de voltas que eu vou usar na minha manivela, se é volta completa, se é fração de volta ou se é, né, voltas completas mais uma fração de volta, eu tenho que conhecer essa constante e obviamente eu tenho que conhecer o número de divisões que eu vou efetuar, tá, ok? Então aqui a gente vai usar para a mesma quantidade de divisões que eu vou usar na divisão direta, eu consigo também fazer com a divisão indireta. Então como que vai ficar? Voltas na manivela é igual a constante da coroa dividido pelo número de divisões, que aqui no nosso caso é 6 divisões, ok? Então a conta vai ficar 40 dividido por 6, tá? O 6 cabe dentro do 40,
6 vezes, tá ok? Então eu tenho aqui, vai me dar um resto de 4. Aqui, eu vou determinar o círculo, o disco que eu vou usar, e aqui o número de furos que eu vou usar, tá ok? Dentro de um determinado disco. Isso aqui significa número de voltas completas, tá ok? Aqui eu monto uma fração, 4 e 6. Eu tenho que obter um denominador que eu tenha disponível no meu cabeçote divisor, através da montagem de uma fração equivalente, tá ok? Eu sei que o círculo meu menor tem 24 furos, então eu vou multiplicar isso daqui por 4, tá ok? Vai ficar 4 vezes 4, 16, 4 vezes 6, 24. Então eu vou percorrer 6 voltas completas, mais 16 furos, no disco que tem 24 furos. Ou seja, 6 voltas completas mais uma fração de volta, tá? Então agora a gente vai lá voltar lá na fresadora. Eu vou mostrar para vocês como que é feito o deslocamento e o manuseio do cabeçote divisor para ser efetuado o fresamento do sextavado, ou seja, um polígono de 6 lados. Então vamos lá que eu vou retornando aqui a fresadora. O círculo que eu vou usar é o círculo que tem 24 furos. É essa carreira menor de furos aqui, ó. Então aqui eu tenho um diâmetro menor. Dentro desse diâmetro eu tenho 24 furos. Como a continha que eu fiz pede para usar 16 furos no disco de 24, aqui eu tenho um compasso que é um acessório que me dá a condição de delimitar a quantidade de furos que eu vou usar. Então eu tenho dentro desse espaço do compasso 17 furos, o que está no conta. Então eu vou percorrer voltas completas mais 16 furos. No caso do sextavado, 6 voltas completas mais 16 furos no círculo que tem 24, ok? Então vamos lá. Aqui é um polígono que ele já foi fresado. Para o vídeo ficar um pouco mais rápido e mais didático, a gente não vai efetuar o fresamento, só o posicionamento a cada lado fresado, tá ok? Então está posicionado no primeiro lado do sextavado, tá? Então foi fresado o primeiro lado. O posicionamento do segundo lado é o que a gente determinou lá no cálculo da divisão indireta. Então vai ficar 6 voltas completas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse ponto eu tenho voltas completas, mais a fração de volta, ou seja, dentro do espaço do compasso eu tenho os 16 furos que eu obtive no cálculo. Giro o compasso até a posição que foi determinado o segundo lado. Então eu consigo perceber aqui que está posicionado o segundo lado do sextavado. Essa operação vai se repetir por mais 4 vezes até totalizar os 6 lados. Então, para o terceiro lado, a mesma coisa. Eu giro a manivela, 6 voltas completas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais a fração de volta, tá ok? Então, é uma operação que ela é repetitiva. Isso vai acontecer de acordo com o número de divisões que vai ser efetuado. Então, eu posicionei aqui no terceiro lado que foi fresado. Então, pode-se perceber que o posicionamento está condizente e o sextavado, a operação que eu estou fazendo aqui no divisor, está sendo feito de uma forma correta, tá? A mesma coisa se for fresado uma engrenagem. A cada dente da engrenagem, eu vou girar o divisor de acordo com o valor que eu obtive no cálculo, tá ok? Então isso é divisão indireta. Eu estou usando o flange, usando um círculo que tem uma quantidade de furos e uma quantidade de furos dentro desse círculo, se assim o meu número de divisões exigir. Então, pessoal, dentro da aula de hoje, nós falaremos também sobre engrenagens, tá? Aonde vai dar o entendimento do foco principal da nossa matéria, que vai dizer respeito dos elementos das engrenagens, para que, quando nós estivermos fazendo toda a explicação do cálculo,
vocês possam ter em mente, tá? Toda a fundamentação, tá legal? Na próxima aula a gente vai terminar e a gente vai passar um relatório. Então, vocês já vão começar a desenvolver o relatório, tá? Sobre a nossa operação que faríamos em sala de aula, tá? No laboratório. Então, devido a isso, a gente vai usar esses termos que vamos falar agora e vocês possam entender os passos, tá? Sobre a fabricação de engrenagens, tá legal, gente? Tá ok? Fiquem com Deus. Um abraço. Na nossa teleaula de elementos de transmissão, você vai conhecer o conceito de engrenagens. Vai conhecer suas partes e seus vários tipos, incluindo as engrenagens cilíndricas, assim como as engrenagens cônicas e ainda as engrenagens helicoidais. Além disso, você vai aprender o que é e como funciona uma cremalheira. Problema de engrenagem. Dá para ver daí? Alguns dentes dessa engrenagem se quebraram. E agora? A engrenagem é uma das peças mais importantes de uma máquina, como a do nosso amigo pasteleiro. Agora você vai aprender muita coisa sobre elas, começando pelo conceito. Engrenagens são rodas como essas que você vê aí. Elas são rodas com dentes padronizados e servem para transmitir os movimentos e a força entre dois eixos. Muitas vezes, a engrenagem é usada para mudar o número de rotações por minuto ou o sentido da rotação de um eixo para o outro. Agora, preste atenção no seguinte. Aqui no torno, essas engrenagens servem para transmitir movimento e força. Agora, para que isso aconteça, as engrenagens têm que estar com todas as partes em ordem. Você sabe quais são as partes de uma engrenagem? Uma engrenagem é composta de 5 partes: o corpo, o dente, o vão do dente, o cubo e o rasgo da chaveta. Você reparou que a primeira parte da engrenagem que eu falei foi o corpo? Mas esse corpo que você viu aí é apenas um dos tipos de corpos de engrenagens. Deixa eu te mostrar os 4 principais corpos de engrenagem que você já vai entender. Esse é como o que você acabou de ver, um corpo em forma de disco com um furo central. Esse outro também é um corpo em forma de disco, mas com cubo e furo central. Já esse corpo tem 4 furos, com cubo e furo central. E esse é um corpo de engrenagem com braços, cubo e furo central. Agora, tão ou mais importante que os corpos são os dentes. Se os dentes das engrenagens não estiverem em ordem, ninguém come pastel. Portanto, olho nos dentes da engrenagem. Às vezes o mecânico tem que dar uma de dentista para ver de perto, por dentro, como são os dentes numa engrenagem. Por isso que nós estamos aqui na escola do Senai para conversar com o professor Eliseu. Professor, por favor, como é que são os dentes numa engrenagem? Os dentes de uma engrenagem têm um perfil parecido com o dos nossos dentes. Veja aqui, eles têm uma raiz. Depois vem essa parte mais encorpada, que é o chamado pé. E essa seção em forma de trapézio é a chamada cabeça do dente. Certo, e a importância dos dentes numa engrenagem é porque eles engrenam, é isso? Exato. Esses dentes dessa engrenagem engrenam nos vãos da outra engrenagem e daí se dá o movimento. O movimento das engrenagens é, portanto, resultado de um trabalho em conjunto. E as engrenagens do mesmo conjunto podem ter tamanhos iguais ou diferentes. Quando 2 engrenagens trabalham em conjunto e têm tamanhos diferentes, elas recebem nomes diferentes. Como nesse caso aqui, ó. A engrenagem maior a gente chama de coroa e a menor a gente chama de pinhão. Agora que você já está por dentro da mecânica da coisa, está na hora de conhecer os tipos de engrenagens. Ô Silva,
Ô, Titão, o que manda? É que eu tô procurando um certo tipo de engrenagem. É? Que tipo? Esse que é o problema, eu não sei qual o tipo. Não, pera aí, vamos com calma. Eu vou dizer os tipos mais comuns de engrenagens para ver se você lembra, tá legal? Tá legal. E você aí em casa, acompanhe com a gente. Nós vamos começar com as engrenagens cilíndricas. Como o próprio nome diz, essas engrenagens têm a forma de cilindro. Essa que você vê aí tem dentes retos. Já essa outra tem dentes helicoidais, quer dizer, em forma de hélices. Não sei se você reparou, Titão, mas essa engrenagem aqui, a cilíndrica de dentes retos, tem os dentes paralelos entre si e em relação ao eixo. Viu? Já essa outra aqui, a helicoidal, ela tem os dentes paralelos entre si também, mas oblíquos em relação ao eixo, tá vendo? É verdade, eu reparei. Mas sabe o que eu queria ver? A transmissão de rotação dessas engrenagens aí. São as cilíndricas, não são? O Titão pediu, você conferiu. Tá aí, as engrenagens cilíndricas, tanto as de dentes retos quanto as de dentes helicoidais, servem para transmitir rotação entre eixos paralelos, como você vê aí. Agora vamos conhecer mais um tipo. Vamos ver como são as engrenagens cônicas. As engrenagens cônicas têm a forma de tronco de cone. Elas também podem ter dentes retos ou helicoidais. Essa que você vê aí é a engrenagem cônica de dentes retos. Tudo bem, mestre, mas como é que é a transmissão de rotação dessas engrenagens aqui, ó? Essas engrenagens cônicas transmitem rotação entre eixos concorrentes. Confira mais uma vez. Essa é a transmissão de rotação entre eixos concorrentes com duas engrenagens cônicas de dentes retos. Confere? Ainda tem mais um tipo de engrenagem para a gente conhecer, Titão. É esse daqui, a engrenagem helicoidal. Nas engrenagens helicoidais, os dentes têm forma de hélice. Uma dessas engrenagens é a chamada engrenagem para rosca sem fim ou coroa. Ela é usada quando a gente quer obter uma grande redução de rotação. Veja uma coisa, Titão. Os dentes dessa engrenagem helicoidal para rosca sem fim são côncavos, ó, tá vendo? Mas como assim côncavo, Silva? São côncavos porque são curvos, olha aqui. Eles são menos elevados no meio do que nas bordas. Certo, mas para que serve esse tipo? Ah, uma boa pergunta. Vamos ver um exemplo com uma engrenagem engrenada a uma rosca sem fim. Veja, quando a gente engrena a rosca sem fim com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem fim funciona como pinhão e a engrenagem funciona como coroa. Mas, mestre Silva, nesse caso, como é que é a transmissão de movimento? A transmissão de movimento e força se dá entre eixos não coplanares. Peraí, não coplanares, quer dizer que eles não estão no mesmo plano? É isso aí, Titão, você tá que tá, hein? Muito bem, você viu alguns tipos mais usados de engrenagens. Qual deles você vai escolher? Bom, antes de eu escolher, é melhor eu dar uma boa estudada nesta aula lá no meu livro. Aí sim, aí eu vou poder escolher a melhor engrenagem para o meu caso aqui. Olha, mas espera aí que a nossa aula ainda não acabou. Você viu alguns tipos mais usados de engrenagens, mas ficou faltando um muito importante. Qual? A cremalheira. A cremalheira é uma engrenagem tão simples quanto útil. Ela é essa barra com dentes que você vê aqui, ó. Ela funciona engrenada numa roda dentada. Ela funciona assim, ó. Com esse sistema, a gente pode transformar um movimento de rotação em movimento retilíneo e vice-versa.